E aí galera, beleza? Aqui é Rafael Mauri, professor de Língua e Cultura Japonesa, e a gente está começando mais um Pensando Japão. O tema de hoje, eu já falei sobre ele em alguns vídeos antigos aqui do canal, mas como vocês sabem eu estou renovando, né? Tô pegando uns vídeos bem antigos, lá de 2012, e estou passando para esse novo formato. E ao mesmo tempo, né, além dos vídeos, está tendo o podcast. Então, mas o tema, eu estou renovando porque é um tema muito importante, e realmente para a galera que está conhecendo o canal agora, não pode deixar de ver, de saber, melhor, e mais importante do que isso, entender, né? Que é a questão que realmente algumas pessoas ficam questionando bastante, que é, tem que aprender mais o japonês formal, né? O Teineigo, ou eu tenho que aprender mais o coloquial, que é chamado de Futsutai, né? Essa discussão é uma coisa, na minha opinião, é uma discussão besta, tá? E eu vou explicar por quê. Bora lá! Vou começar já falando porque eu acho que é besta. Primeiro que a maior parte dos materiais que a gente vê, tá? Quando eu falo material, não é só material, livro, mas cursos, inclusive diversos cursos no Japão, eles começam explicando o japonês no Teineigo, na forma polida. E aí vem um bando de gente criticar, fala, nossa, como é que eles fazem isso? Porque quando eu vou ver anime é tudo em Futsuke, né? Na forma comum, forma coloquial. Aí eu vou pegar também uma revista, no mangá, aí o mangá vai ser também coloquial. Se eu estou vendo um dorama é coloquial, se eu estou vendo uma série é coloquial, mas por que eles fazem a gente aprender o Teineigo? Então, quando a gente vê um anime, um mangá, até uma série, normalmente os personagens eles têm uma relação de mais intimidade entre eles. Então eles usam o japonês coloquial, que é o japonês do dia a dia, entre pessoas que têm intimidade. Você não vai usar a língua coloquial para falar com o seu chefe, com o seu professor, com uma pessoa desconhecida, tá? A não ser que na situação que a pessoa fosse sua desconhecida, você fique muito claro que você está acima dela. Por exemplo, se for um cliente, né? Um cliente no Japão, ele está acima da loja, vamos dizer assim. E aí você pode ser coloquial e o atendente tem que ser bem respeitoso. Então, assim, normalmente, os materiais optarem por ensinar primeiro o Teineigo, inclusive todos os materiais que eu conheço que foram produzidos pela Fundação Japão, tá? Eles fazem isso para evitar que a gente, como estrangeiro, quando chega no Japão, comece a ter problemas, sabe? Porque imagina, você aprende a falar japonês o básico, você vai falar na rua com as pessoas e o japonês já percebe que você consegue falar alguma coisa. Ele fala, poxa, se ele já consegue falar alguma coisa em japonês, por que ele está optando por ser mais informal comigo, se eu nem dei essa intimidade para ele? Entendem? Então, não é questão de qual é mais importante, a questão é, os dois são extremamente importantes e você tem que saber quando usar. Essa é a questão, tá? Então, entre amigos, você vai usar o Futsuke, que é a linguagem coloquial. Falando com o professor, falando com o seu chefe, aí, Teineigo, linguagem polida. Então, quando você for treinar japonês, treina tudo. Por exemplo, pega o verbo taberu, comer. Aí você trabalha esse verbo em todas as conjugações possíveis dentro da forma polida. Você vai falar tabemasu, tabemashita, tabemasen, tabemasen deshita. Agora, no futsutai, né? Ou no futsukei, pode falar das duas formas, é a mesma coisa. Você vai falar, né? Taberu, tabeta, tabenai, tabenakata. Tudo isso é a mesma coisa. É a mesma palavra conjugada de formas diferentes, sendo ou polido ou coloquial. E não confundam que um seja polido e o outro é informal ou desrespeitoso. Não é. A função coloquial, a função informal, que alguns gostam de chamar, eu não gosto muito, ela não é que ela é desrespeitosa. Ela pode ser desrespeitosa se você usar ela na hora errada. Se você usar ela com a pessoa errada. Beleza? Então coloque isso na sua cabeça. Os dois são muito importantes e não dá para fugir. Você tem que entender os dois e entender as relações dentro da cultura japonesa para saber quando você tem que ser respeitoso ou você pode ter intimidade. Ok? Até mais!